sociais. Tem mais gente, professor? Oi? Tem mais gente, são uns 30 que tem. Ah, é? Turma toda é uns 30. Ah, bom. Tem algumas matérias que tem mais alunos, às vezes que já estão cursando mais semestres, né? Mas só Entendi. da turma inicial é uns 30 que tem. Ah, que bom que tem uma turma cheia, então. Até eu não olhei no Moodle quantos matriculados eu tenho na química, mas eu vou dar uma olhadinha depois, para até dar uma acompanhada, né? Então, agora nossas próximas aulas aí todas serão síncronas, tá? E ao invés de nós começarmos 7h30, a gente começa às 8h, que fica um pouquinho melhor, né? 7h30 é meio cedo demais. Então, a gente vai optar por começar sempre às 8h, tá? Eu sempre vou colocar o link lá no Moodle, né? Um dia antes, para ninguém esquecer, né? Porque às vezes, como é tudo só online, é capaz a gente se passar às vezes, né? Então eu vou procurar a apresentação aqui que eu não deixei aberto, só um pouquinho, e aí a gente já vai para a aula propriamente dita, aula química inorgânica. Aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo que seja durante a apresentação, pessoal, podem perguntar, tá? Não deixem passar assim as dúvidas, tá? É bem importante entender, né, cada etapa aí. Então vamos lá. Só me deem ok aí se está aparecendo a apresentação. Tá ok, professor. Apareceu. Tá bem, muito obrigado. Deixa eu só ajeitar o computador. Então, como eu falei para vocês, nós vamos estudar agora química inorgânica, né? Que são aqueles compostos, então, que não tem carbono na sua formulação, tá? São moléculas simples, né, que não apresentam carbono. A maioria, então, desses compostos é formada por ligações entre metais e hidrogênios combinados com os metais ou com os não metais. Então, nós temos, basicamente, 4 funções inorgânicas. Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, né? E cada grupo, né, dessas substâncias inorgânicas, elas são extraídas, né, de diferentes fontes e elas têm um comportamento bem diferente, né? Se nós então solubilizarmos um ácido com água, ele vai ter uma característica, uma base já é bem o oposto, né, do ácido, assim como os sais e os óxidos. Então, eles têm funções, né, bem diferentes e características bem diferentes. Então, os ácidos, eles são compostos covalentes, porque compartilham elétrons. Em meio aquoso, eles formam os íons, né, positivos e negativos, que são os chamados cátions e ânions. E sempre, 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 os ácidos vão liberar íons H+, né? Então, todo ácido tem no início da sua molécula um hidrogênio. Quais são suas características, né? Eles têm sabor azedo ou ácido, né? A gente tem o ácido cítrico extraído do limão e de todas as frutas cítricas, né? Eles conduzem corrente elétrica quando estão em solução aquosa, apresentam na fórmula um ou mais hidrogênios, reagem com as bases, né? Formando daí, como resultado da reação, sal e água. Eles são voláteis, né? A maioria deles volatiliza para o ambiente. Então, aqui nós temos o exemplo do ácido clorídrico. Quando ele entra em contato com a água, ele se ioniza, né, e libera íons H+, e Cl-. Como ele libera apenas um íon H+, ele é classificado como monoácido.
Diferente do ácido sulfúrico, né? Que tem o quê? Duas moléculas de hidrogênio. Ele é o H2SO4. Então, em contato com a água, ele libera o íon H+, e o íon SO4-. Porém, ele libera dois íons H+, né? Então, ele é classificado como um diácido. Aí nós temos os hidrácidos, que não são aqueles que não apresentam o oxigênio na molécula, né? Ele só tem o hidrogênio e o outro elemento químico que forma o ácido. Temos também os oxiácidos, que têm a presença do oxigênio na molécula, como, por exemplo, o H2SO4. Né? Então, também é uma forma de classificação desses ácidos. Aqui, então, na tabela periódica, se vocês forem olhar, né, atrás lá na tabela, vocês têm os principais ânions, né, que formam aí a nomenclatura junto com o ácido, né. E aqui também os ânions bivalentes, né, sulfeto, sulfito, sulfato, e assim por diante, que é com quem os hidrogênios aí vão se ligar para formar o ácido e derivar, então, a nomenclatura. Aí aqui tem um resumo bem importante, né, de vocês fixarem, que é o quê? Quando o ânion termina em ato, né, quando ele vai ser transformado em ácido, ele vai mudar o final para ico. Quando a terminação é eto, muda para hídrico. Terminação ito muda para odo, né? Então, depende com qual ânion ele vai se ligar, né? Aí vai mudar a nomenclatura. E aqui a gente tem um exemplo, né? O ácido fluorídrico, né? O HF, ele inicia com H, portanto, deve usar a palavra ácido. O F na tabela dos ânions é o fluoreto, então ele termina em eto. Aí, no final, ao invés de eto, vai hídrico, né? Então, fica ácido fluorídrico. E assim por diante, né? Obedecendo a regrinha dessa tabela que nós vimos antes. Aqui é nitrato na tabela, então termina em ato, de ato vai ser substituído para ico, né? Fica ácido nítrico. Clorato na tabela, então ato vai para ico, aí fica ácido clórico. Né? Uma regrinha bem simples para nomenclatura dos ácidos. Cloreto na tabela, né, vai para hídrico, ácido clorídrico. Clorito na tabela, de ito vai para oso, aí fica o ácido cloroso. Então, dos ácidos seriam isso aí, né? Aí nós temos as bases, que as bases, então, são contrárias dos ácidos, né? Se nós pegarmos uma faixa de pH, né, que é o potencial hidrogeniônico, o que é o potencial hidrogeniônico? É o que mede quanto de hidrogênio tem numa solução aquosa, né? Nós temos uma escala que vai de 0 a 14, tá? 7 é o pH neutro, quer dizer o quê? Tem tantos íons H+, quanto íons OH-. Então, nós temos uma substância neutra em pH 7. pH abaixo de 7, quanto mais próximo de 1, não é 0, é de 1, mais ácido. Quer dizer o quê? Mais íons H+. Quanto mais próximo de 14, o pH é mais básico, ou seja, nós vamos ter o quê? Os ânions OH, que são as hidroxilas em maior quantidade, né? Então, também eu posso dizer assim, quanto mais forte é um ácido, mais baixo é o pH. Quanto mais forte é uma base, mais alto é o pH, né? Então, toda base, ela possui uma hidroxila em sua estrutura. Tem que ter o íon OH, né? Quais são as características das bases? Elas apresentam um sabor astringente, apresentam esse grupo, né, OH, que é um ânion, também conduzem corrente elétrica em solução aquosa e reagem com ácidos formando sal e água.
E aqui, então, sempre nós vamos utilizar a nomenclatura para as bases, é mais fácil, né? A gente vai usar sempre o quê? A palavra hidróxido na frente e atrás o que o cátion, né? Que vai formar junto com ela. Por exemplo, então, hidróxido de lítio, hidróxido de prata, hidróxido de cálcio, né? E assim por diante. Quando a base ela vai dissociar ou separar, ela vai formar os íons, né? Então, nós temos aqui o exemplo, né, das bases de hidróxido de sódio, de magnésio, de amônio e de alumínio. Bem simples, então, né? Os sais, né? Os sais, para nomear os sais, basta indicar o nome do ânion, conforme a tabela dos ânions, seguido do cátion, de acordo com a tabela de cátions. Então, nós temos o exemplo mais comum, né? NaCl. Na é o cátion e Cl é o ânion. Então, o nome vai ficar o quê? Cloreto de sódio, né? Sempre o contrário do que aparece na fórmula. Você vai nomear primeiro o que está depois, tá? Então, é o cloreto de sódio. Temos vários outros exemplos, né? Carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, nitrato de sódio, né? E essa nomenclatura dos sais, dos cátions aqui, dos ânions, né? Também está na tabela periódica. Os óxidos já são o quê? Compostos binários, né? Que tem dois elementos e um deles é o oxigênio, tá? Que é o elemento, então, mais eletronegativo. Para nomear os óxidos, se utiliza a palavra óxido de e o nome do elemento químico. Por exemplo, óxido de sódio, óxido de cálcio, dióxido de carbono, e assim por diante. Trióxido de enxofre. Então, esse pH, que é o potencial. Profe, Oi? como a senhora mostrou o exemplo anterior do óxido, ele tem além do trióxido que a senhora mostrou? Não, é o 3, é o máximo, né? Não tem o 4. Tá? Então, quando se faz uma solução em água, né, nós então temos aqui a predominância de íons H+, ou de íons OH-, né? Nos íons H+, nós temos o caráter ácido, e OH- o caráter básico. E aqui é a escala, então, não é de 0 mesmo, achei que era 1, né? É de 0 a 14. Então, por exemplo, se eu digo assim, ó, tá, a água daquela piscina está em pH 4, eu vou dizer que qual é o estado, né, daquela água daquela piscina, é ácido ou básico? pH 4, eu só jogo aqui nessa. Pode responder. É ácido daí, né? É, exatamente, é ácido. Aí, assim, eu preciso corrigir, né, essa acidez, tá? O que eu posso fazer para correção dessa acidez? O que eu posso adicionar nessa água aí dessa piscina? Se eu colocar mais ácido lá, vai baixar mais, né? Se eu quiser neutralizar essa acidez do pH 4, o que eu vou fazer? Eu coloco uma base, né? Que aí vai acontecendo o quê? Cada íon OH- da base vai neutralizar um H+, que é do ácido, né? Então, eu vou colocando uma solução de uma solução de uma base, né? Posso usar aí a própria soda, né, para correção, até eu chegar no pH certo, que é o pH ideal da água, tá? Então, eu posso fazer isso. Assim como também se eu tiver um pH básico, né? Se a água está básica, pH 11, eu posso e devo, né, corrigir essa água adicionando um ácido até equilibrar, então, as cargas, né?
que o ideal para uma água de piscina e para a água que a gente consome é de ter aqui um pH entre 6 e 8, tá? Normalmente nós estamos ingerindo água num pH neutro, pH 7, tá? Eu posso fazer essa medida, né, desse pH usando esse instrumento aqui, que é um pH-metro, ele é digital, né? Então aqui tem uma medidor, né? Ele é automático. Isso aqui é de vidro e aqui dentro tem um medidor de condutividade, né? Ele mede a condutividade das cargas. E aí registra aqui o pH, vai fazer a medida de 0 a 14. Também posso fazer isso usando, né, dar o mesmo resultado, usando essas fitinhas aqui de pH, onde vai ter o registro, então, da acidez ou da basicidade pela coloração, né? Se tiver um pH 0, a cor vai ser essa, se tiver um pH 7, vai ser bem diferente, e assim por diante, né? E aí eu faço esse controle também, posso usar essas duas formas. E ainda, não sei, para quem tem piscina em casa, são duas cubetinhas, né, onde se coloca um corante, né, específico, e você faz daí a medida do pH, né, pela intensidade da cor, né, que vai dar um pH ali da água, para fazer o controle, né, dos produtos que tem que usar aí para manter a água da piscina correta, né. Então, qual a importância para os seres vivos, né? Tanto no meio terrestre quanto no aquático, vai depender, né, do potencial, a sobrevivência dos seres vivos, né? Manter o pH dos seus habitats, que vai variar aí entre 6 e 8, né? A neutralidade vai entre 6 a 8, tá? Então, para manter os peixes de água doce, os rios e os lagos, né? Se a água for muito ácida, muito básica, vai ocorrer morte de peixes e de outros seres aquáticos. Nós temos já um fenômeno, né, que ocorre mundialmente, que é o problema da chuva ácida, né? Como que se forma a chuva ácida? Na verdade, o que ocorre é um lançamento para o ambiente, né, dos óxidos, dos óxido de nitrogênio, o óxido de enxofre, né, que são lançados aí para a atmosfera, e na atmosfera acaba formando, então, os ácidos correspondentes, né, então forma-se o ácido sulfúrico, o ácido sulfídrico também, o ácido nítrico, o ácido carbônico, né, quando tem muito lançamento de CO2. Isso, então, se forma, né, na atmosfera junto com a água, e quando chove, né, essa chuva, ela vai prejudicar aquele ambiente onde ela está ocorrendo. Então, até tem muitas fotos, né, que mostram aí as estátuas, né, de mármore sendo corroídas, né, pela acidez que vem dessa chuva. E, além de corroer, por exemplo, os prédios e estátuas, ela vai afetar as árvores, ela vai afetar o solo, né, porque acaba se depositando essa acidez no solo, ela afeta o ar, né, então é bem danosa e bem prejudicial. E aonde que ocorrem, né, essas chuvas ácidas? Principalmente aí em cidades, né, que são altamente poluídas, que tem muita emissão de gases poluentes para o ambiente, né? Então, é um problema bem sério, né? Ambiental. Professora, Sim. e o cloro altera o pH da água? Não, o cloro, ele é ele tem um princípio, ele é um sanificante, tá? Ele tá lá, então, para evitar que cresçam micro-organismos, principalmente bactérias, né? Então, ele não altera não altera o pH, tá?
Mas, além, então, do pH, outra coisa que tem que se ter controle, né, nas piscinas é justamente a quantidade de cloro, né, que tem que estar adequada para não ter desenvolvimento de micro-organismos aí. Tá? Professora, Oi? tem uns colegas ali pedindo permissão para entrar na aula. Espera um pouquinho, então. Por isso que eu escutei o barulhinho. Deu certo? Deu, né? Voltou para a apresentação? Acho que não, né? Não, ainda não. É. Vamos ver. Agora, voltou? Agora voltou. Tá. Então, a chuva, ela é naturalmente ácida, né? Ela tem o quê? Uma combinação de vapores de água com o gás carbônico da atmosfera, né? Isso forma o ácido carbônico, que tem um pH 6, né? Então, é bem neutro, né? O problema é o que? Quando indústrias e veículos, né, queima de combustíveis, lançam para a atmosfera os óxidos de enxofre e de nitrogênio. E esses, então, vão reagir com os vapores de água, formar os ácidos correspondentes, né? Ácido sulfídrico, sulfúrico, nítrico e nítrico, ácido nítrico e ácido nitroso, né? E isso aqui depois é o que vai voltar, então, né, na forma de chuva ácida, que é altamente indesejável, né? E aqui, então, só para localizar vocês, né, nos localizar com relação aos os valores comuns de pH das substâncias, né? Então, a água, ó, é pH 7. A nossa saliva é pH 6,5, 7,4. Tá? Agora, você pega, por exemplo, o ácido, né, da nossa, aqui não está, mas aqui, o suco gástrico do nosso estômago, olha para o pH baixo, pH 2, né? Então, é onde ocorre aqui a quebra, né, das moléculas depois que a gente se alimenta. Então, o suco gástrico é algo bem forte, né? Tanto é que quando alguém tem refluxo, né, ou azia e tal, isso é provocado por quê? Porque há uma subida, né, pelo nosso esôfago aí, do suco gástrico, que é bastante ácido, né? Isso dá uma sensação bem ruim, né? Bem indesejável isso. E aí, quando a gente tem essa azia, né, ou não esse desconforto, né, normalmente se faz o quê? Você toma o hidróxido de magnésio, né? Não aparece aqui, mas ele é hidróxido de magnésio, pH acho que é 12, ou seja, vai neutralizar essa acidez, né, que subiu aí no nosso sistema gástrico, né. Olha aqui o refrigerante, tipo Coca-Cola 2,5, pH, suco de limão 2,4, vinagre, suco de laranja, cerveja também é bastante ácida, o café é ácido, os chás, né, também são ácidos. Aí os básicos nós já temos o que? O leite, né, que é pH 6,5. E aqui outros exemplos, né, de substâncias básicas. Tá. Uma dúvida aqui, professora. Essa, quanto mais a gente comer ou tomar alguma coisa com pH muito baixo aqui, Uhum. essas são as vezes que dá azia na gente, não? É isso aí. Então, tudo que assim, ó, por exemplo, se você está com problema de azia ou de refluxo, né, quando é um pouquinho mais grave, já ou mesmo uma gastrite, úlcera, essas coisas, né, são derivadas do consumo de alimentos muito ácidos, tá? Então, tem que substituir, né? O que eu vou indicar para correção? Abacate é uma fruta que é básica, o mamão, né, os vegetais aí, a cenoura, a berinjela, o chuchu, né? Você tem que então fazer a alimentação
ao contrário, e evitar alimentos ácidos. Outra coisa que gosta muito de acidificar nosso estômago além do necessário é você ingerir líquidos, né, durante as refeições. Isso também tem que ser evitado, né? Tem que tomar o líquido 20 a 30 minutos depois de se alimentar, para evitar esse tipo de situação. Tá bom, obrigado. Ok. Então, o pH influencia, né, tudo. Então, nós temos um solo, né, o solo, então, principalmente, né, você tem que ter um solo básico, né, ou levemente básico para plantar as coisas, né. Se você plantar num solo ácido, você vai ter problema. E também, se for muito básico, né, também. Então, tem que ter um equilíbrio ali, e tem que estar num pH de 7, né, 6 a 8, mais ou menos. E isso dá muita diferença, né? E uma das plantas que mais demonstram qual é o pH em que ela está plantada, né, no solo, são as hortênsias, tá? Então, a hortênsia, se ela for plantar, ela estiver num solo ácido, ela vai dar uma flor bem azul. E se ela estiver num solo mais básico, a flor dela é bem cor-de-rosa, né? Então, ela dá, assim, essa diferença bem pronunciada, né, de coloração das flores, né? Então, isso tem a ver com os íons que estão lá naquele solo que vão alimentar a formação dos pigmentos da flor, né? Então, esse é bem característico. E aí nós temos quais são as reações, né, químicas que esses quatro funções ou 4 substâncias inorgânicas podem fazer, né? Então, as reações químicas, elas transformam, né, as substâncias, resultando no surgimento de substâncias novas. Então, elas ocorrem na presença de algum fator externo, como aquecimento, presença de luz ou recebimento de corrente elétrica. E aí nós temos a classificação das substâncias, vai aparecer atrás delas, sempre se elas estão no estado gasoso, no estado líquido ou no estado sólido. As reações classificadas como exotérmicas são aquelas que liberam calor, né? Então, durante o processamento da reação, vai ocorrer liberação de calor. E as endotérmicas é o contrário, quando se processa a reação, ela vai absorver calor, tá? Então, nós temos aqui os tipos de reações químicas, né? Reação de adição ou síntese é quando 2 reagentes formam um único produto. Por exemplo, aqui vai ser o quê? A união do hidrogênio com o oxigênio, formando o peróxido de hidrogênio, né? E liberando calor. O peróxido de hidrogênio não formando a molécula de água, tá, gente? Quase me atrapalhei aqui. Forma, então, 2 moléculas de água e libera calor. Reação de decomposição é quando eu tenho, aqui sim, ó, o peróxido de hidrogênio, e eu vou quebrar ele, eu vou decompor, né? Por isso que é, então, de decomposição. Vou quebrar ele, vou liberar água e oxigênio. Reação de deslocamento ou simples troca ou substituição é uma substância simples reage com uma substância composta, dando origem a uma nova substância. Então, aqui nós temos o ferro mais o ácido clorídrico, né, que vai, então, ligar e formar o cloreto férrico e liberar uma molécula de hidrogênio. E o que mais ocorre, né, na natureza, que a gente mais vê acontecer, são as reações de dupla troca, né? Ou seja, 2 substâncias compostas trocam seus elementos formando novas substâncias. É o caso aqui. Então, se nós misturarmos lá o ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, né, nós vamos ter a formação do cloreto de sódio e de uma molécula de água. Essa aqui é uma típica, então, reação de neutralização, né? Onde um ácido vai reagir com uma base, formando um sal e liberando uma molécula de água.
tá? Todas as reações de neutralização vão acontecer dessa forma aí. Então, aqui é um resuminho, né? A reação de adição ou síntese, A mais B formando C, de decomposição, AB forma A mais B, de deslocamento, AB mais C forma AC mais B, e de dupla troca, AB mais CD forma AD mais CD. Isso aqui é um resumo bem legal, né? De vocês gravarem das reações químicas. Bem interessante. Alguma dúvida, gente? É bem tranquila essa parte aí também, né? É bem, passei também de uma forma bem resumida para vocês, né? Como que são essas substâncias e que tipo de reações elas podem estar fazendo, né? Como que pode estar ocorrendo aí as reações entre os compostos, tá? Aí eu vou deixar para vocês também uma lista agora de exercícios, não para vocês entregarem, tá? Mas só para vocês trabalharem essa lista com exercícios dessa parte de hoje, tá? A lista 2, eu acho que da semana passada, que eu coloquei lá para vocês entregarem, né? E daí também eu quero ver como que vocês estão conseguindo resolver, né, as questões. É importante sempre fazendo, né, as tarefas aí para não acumular, né, muita coisa. Seria isso então hoje, gente. Se ninguém... Professora, Oi? o material das aulas a senhora vai disponibilizar? Os slides? Sim. Posso colocar lá, assim. Esse de hoje já vou pôr a gravação, tá? E já vou colocar os slides também. E das outras aulas? Vou botar também. Tá bem? Já vou fazer isso agora. Ainda bem que tu perguntou isso aí. É bem importante, às vezes, a gente, como tá apresentando e gravando, esquece, né, que é bem importante vocês terem, né, o PowerPoint também para estudar. É mais fácil, né, do que ficar olhando a apresentação toda vez, né. Então tá. Obrigado aí por hoje. E estudem. Nos vemos, então, na semana